Olá família boa, seja muito bem-vindo a PS Criativo. Eu sou Pedro Juliana Fernando Antônio, mais conhecido por PS Bruno Bix, o fundador da comunidade de batalhas de design em Angola. E para este tutorial nós vamos desenvolver uma arte interessante com o nosso grande cantor, nosso grande cota C4 Pedro. Então sem mais delongas, vamos já ao nosso vídeo para começarmos a desenvolver então a nossa arte. E também não se esqueça aqui de inscrever-se, curtir, comentar e partilhar para os seus amigos. Ok. Então, primeiramente o que nós vamos fazer aqui é abrirmos o nosso programa Photoshop. Neste caso, vamos criar aqui um novo arquivo, né? E dentro deste arquivo eu vou utilizar tamanhos predefinidos. Eu vou usar neste caso para a largura 4000 pixels e para a altura 5000 PX, né? Neste caso a unidade que estou a utilizar é em pixel. Então este padrão é utilizado no Instagram. Então eu quero publicar esta arte lá no Instagram. Então eu estou a desenvolver nessas dimensões. O resto você já sabe, não precisamos mexer mais nada. Vamos só aqui apenas renomear, dizer panfleto C4 Pedro. Ok, e vamos criar. Ok, temos aqui então a nossa folha, né? Neste caso com as dimensões que na qual nós selecionamos, escolhemos, está aqui. Então, antes de mais nada, o que nós vamos primeiramente fazer é adicionar, ou melhor, incorporarmos as imagens. Nós podemos utilizar várias vias para podermos arrastarmos as imagens dentro aqui do nosso projeto. A primeira opção a ser utilizada é nós virmos em arquivo e selecionarmos a opção de colocar incorporados. Nós também podemos abrir, mas a diferença é que quando a gente abre, ele vai abrir uma nova aba e a imagem não virá cá. Então, nós como queremos que a imagem na qual nós queremos inserir dentro aqui do nosso projeto, ela entre aqui nesse projeto que na qual nós criamos, então vem aqui na opção colocar incorporado, que ele abre aqui, neste caso aqui no ambiente de trabalho, ele tem lá duas pastas. Então você seleciona neste caso esta pasta. Essas imagens estarão disponíveis também na descrição deste vídeo, então você poderia baixar para depois também praticar na medida que vai acompanhando o vídeo. Então, nós temos aqui as nossas imagens. Primeiramente, eu posso pegar a imagem principal do próprio C4 Pedro e inserir. Está aqui dentro e vou confirmar. A primeira coisa na qual eu vou fazer aqui é fazermos o recorte desta imagem. No vídeo anterior, neste caso no tutorial que nós fizemos, na qual foi publicado recentemente, nós usamos a opção de selecionar e selecionávamos aqui no assunto e ele fazia uma seleção automática. Neste vídeo nós vamos usar outro método de como nós fazermos o recorte da imagem e que é um modo mais seguro, digamos assim, que te dá mais aquela facilidade de você controlar bem os recortes na qual você fará das imagens nesse caso. Portanto, eu vou usar aqui a ferramenta de Paint Tool, neste caso de caneta, né? A ferramenta de caneta que o atalho dele é P, letra P. Então nós vamos selecionar a primeira opção, ferramenta de caneta. Ok, então com Alt, eu apertei Alt e vou mais ou menos roscando, né, o scroll do mouse. Se mandar para cima ele manda o zoom in, mandar para trás ele manda o zoom out. Então eu vou mais ou menos ampliar aqui a minha imagem e vou começar a criar pontos no corpo por onde ele está. Ok, eu criei um ponto, venho aqui, crio um outro ponto, não solto e mais ou menos tenho essa liberdade de mais ou menos controlar esses pontos. Então eu vou mais ou menos fazer isso, ok? Aqui eu posso apertar a Alt e dar um clique. Eu não vou aprofundar bastante como que a ferramenta de caneta funciona, porque senão vamos perder muito tempo aqui fazendo o recorte. Então, se vocês quiserem que para quem tem dificuldade e quer, por exemplo, que
aprender mais como usar a ferramenta de caneta, então deixa aí nos comentários. Eu poderia fazer um vídeo explicando exclusivamente só desta ferramenta. Então vamos mais ou menos fazendo esses recortes, né, com aqui de fazer de ter resultados satisfatórios. Então nosso venho mais ou menos chegar até aqui para fechar, fecho, ok? Tenho mais ou menos aqui a primeira imagem. Ctrl mais botão Enter. Mas caso você não conseguir, também uma vez selecionar, pode apertar o botão direito do mouse e vir em criar seleção, né? Criar seleção, aqui vai dar esse raio, você só confirmar que ele também chega a esse resultado. Então a partir daqui eu posso criar uma máscara, clicando nesta opção aqui, que ele corta toda aquela informação extra. Mas o nosso trabalho ainda continua. Né? Então, nós vamos cortar também essa parte interna usando a mesma ferramenta de Pen Tool. Vamos vir aqui. Ok. Agora, eu quero também limpar esse fundo. Se a gente vê no cabelo, não está boa. Então, aqui na máscara, se a gente dá 2 cliques, ele abre aqui a tela das propriedades. Vamos selecionar a opção selecionar máscara. Ele vai aqui abrir uma outra tela, ok? Este daqui. E usando a segunda ferramenta, que é este daqui, o nome desta ferramenta é ferramenta de pincel para refinar bordas. Ok, então aqui nós podemos mais ou menos refinar essas bordas. Vamos mais ou menos fazendo assim. Aqui na parte interna também podemos fazer cuidadosamente. Isso para não deixar o camarada usa isso com muita responsabilidade para não apagar informações privilegiadas. Ok, vem fazendo mais ou menos isso. Ok, até aqui. Aqui dentro também vamos fazer o mesmo. Até aqui, aqui também. Ok, essa parte vamos depois limpar com cuidado. Ok, chegando aqui podemos dar Enter e já temos algo já diferente. E aqui nessa parte de cima, você aqui na máscara pode pincel, você baixa um pouco e podemos pintar de preto essa parte de cima, mais ou menos de forma cuidadosa, ok? Para não de forma cuidadosa. De forma cuidadosa. Então, ok. Então temos aqui mais ou menos um recorte feito, né? A gente vê. Temos aqui um resultado. E aqui até também no cabelo podemos depois organizar, pintar aqui já de branco, para termos o cabelo dele de volta. E aqui também. Então esses detalhes vocês podem fazer cuidadosamente mais logo. Ok, temos aqui a nossa imagem principal. Inclusive aqui podemos apertar Ctrl G para criar uma pasta. Vamos por imagem. Imagem, né? Dentro da pasta imagem. Aqui no plano de fundo, uma vez selecionada, eu vou entrar novamente em arquivo, se colocar incorporado e vou adicionar aqui no meu fundo. Aqui no fundo vou mais ou menos posicioná-lo aqui mesmo o sinal, e vou apertar Shift, arrasto um pouco para baixo, mais ou menos assim, né? Distorcendo a imagem, ok? Feito isto daqui, posso até ampliar um pouco só para roubar aí, ok?
Para isso eu apertei Ctrl T para fazer a seleção de qualquer objeto. Ctrl T faz a seleção e a partir daqui você pode mais ou menos manipular essa informação. Ok, e logo em seguida, depois disso, nós vamos agora aqui ao nosso plano de fundo. Novamente vamos criar uma cor sólida, vir nesse objeto de minha lua. Você seleciona, colocar uma cor sólida. Aqui a cor sólida eu vou referir-me quase a esta cor aqui, né, que está aqui a fundo. Vou confirmar. Venho aqui na imagem, nesse caso, vou criar aqui uma máscara. E com o meu pincel vou ampliar com o botão direito do mouse. Posso aqui aumentar ou apertando Alt, arrastando para a direita com o botão do mouse ele aumenta, voltando à esquerda ele automaticamente diminui o pincel. Ok, então aqui por baixo, com esta ferramenta selecionada, eu faço mais ou menos aqui, vou pintar de preto essa parte aqui para acasalar com fundo, né? Para dar aquele efeito como se fosse que esse plano de fundo está juntamente com a imagem. Ok, então feito isso daqui, aqui na imagem nós vamos mais ou menos vir aqui em filtro. Okay? Aqui no menu filtro, vamos usar distorção para movimento e vamos por aqui um ângulo de 0 graus com 80% de distância em pixel, ok? Para dar aquele efeito ali mais ou menos que lá no fundo. Confirmar, só para vermos um antes, depois, ok? Então, feito isto daqui, nós vamos mais ou menos centralizar nosso C4 Pedro. Podemos ele diminuir mais um pouco assim, ok? Yeah. Feito isto daqui, a nossa imagem já está ali. Esse fundo com este que vamos apertar Ctrl e selecionar os dois, apertar Ctrl G para criar uma pasta e vamos renomear isso de BG como background, ok? Então agora já temos duas pastas. Portanto, qual é o plano a seguir? O plano a seguir é a gente aqui no BG nós vamos adicionar uma cor sólida novamente, em que nós vamos dar uma cor talvez seria azul, ok? E vamos mudar, ok? O modo desta cor sólida. Vamos jogando aqui para vermos até que resultado ele cai, né? Mais ou menos, vamos ver que resultado ele vai cair. Ele tem que ser um pouco azul. Vamos por divisão ainda para vermos. Perdão. Meti divisão e vamos clicar novamente nesse objeto e alterando um pouco as nossas cores para vermos, ok, até onde nós ficamos, e podemos se calhar diminuir também um pouco, ok, ficar mais ou menos assim, né? Diminuir um pouco isso, meti 54% aqui na cor azul, para mais ou menos ficar mesmo desta cor. Ok, feito isto daqui, nós vamos aqui adicionar também logo aquilo que é o logotipo dele oficial. Então vamos lá em arquivo novamente, colocar incorporado e vamos selecionar essa sigla do King Sequa. Ele veio todas as configurações já feitas. Então podemos adicionar aqui, na parte de trás, né? Confirmar, está ali aplicado, né? O nosso logotipo, nesse caso, o logotipo do King C4 Pedro. Ok, de seguida o que vamos fazer? Vamos aqui na parte da nossa imagem por cima, tá? Aqui imagem, vamos criar uma nova pasta. Aqui vamos adicionar aqui efeitos, será? Efeitos. Ok. E vou criar aqui um ingrediente, né, um degradê. Então aperto aqui neste ícone de minha lua e venho aqui em degradê. Ok. O degradê que na qual eu quero criar é na cor preta. Então vou clicar, dar dois cliques aqui
e mais ou menos vou dar a cor preta. Caso, por exemplo, o teu degradê não estiver assim, poderia vir de uma outra forma, por exemplo, assim, né? Ou algo assim, é simples. Você pode, por exemplo, ocultar esta parte ou adicionar uma cor preta, por exemplo, aqui, né? E aqui você pode deixar preta e aqui você pode baixar a opacidade a 0%. Então, nós teremos esse resultado aqui, né? Onde nós temos uma parte visível, a outra tem aqui um fundo. E claro, uma vez que a opção de preenchimento do gradiente está ativo, você tem como manipular esse degradê para ver mais ou menos até onde você quer. Eu quero aplicar ele mais ou menos até esta posição. E feito isto daqui, eu confirmo. Então, uma vez confirmada, eu venho aqui na máscara para limpar um pouco essa parte, porque se a gente analisar, ele afetou também um pouco aqui na cara do C4 Pedro, e eu não quero isso. Então, para isso, nós podemos pegar o nosso pincel, né? O nosso pincel na cor preta, você pode mais ou menos limpar um pouco algumas partes, né? Limpar essa parte mesmo, sobretudo do rosto, e essa parte de baixo ele pode manter. Ok, feito isto daí, o que vamos fazer é nós trabalharmos um pouquinho no C4 Pedro. Então cliquei na imagem do C4 Pedro e a primeira coisa que aqui eu vou fazer é vir aqui na opção de minha lua e selecionar a opção de vibratilidade, ok? Para mais ou menos diminuir aqui a opacidade dela. Mas se vocês notarem, ao abaixar a vibração, ele afetou a todo o panfleto e eu não quero isso. Então, para isso, eu posso clicar nesta opção aqui, para que a imagem afete apenas nessa imagem de baixo. Ou também pode, por exemplo, clicar aqui em botão direito do mouse ou criar máscara de corte. Ele vai mais ou menos entrar. Todos os efeitos aplicados aqui agora vão só apenas afetar no C4 Pedro. Então, eu vou diminuir aqui a vibração, mais ou menos, até que fique um pouco preto e branco a imagem, né? Preto e branco, mais ou menos assim. E feito isso daqui, eu vou adicionar mais um outro filtro. Aqui então, como clico aqui nesta ícone sempre de minha lua e vou adicionar aqui Photo Filter. O Photo Filter eu vou mais ou menos adicionar, por exemplo, este filtro aqui, né? Este aqui. E também vou usar o mesmo método, clicar nesta opção que ele afeta apenas a C4 Pedro. Então, este filtro eu vou diminuir ele também um pouco, ele não pode ficar muito carregado, só para vermos o antes e o depois, né? Já começa a criar aqui algo interessante, só para vermos antes era assim, agora está mais ou menos assim. Ok, feito isto daqui, nós podemos ainda adicionar níveis. Então, clico lá na seta de meia lua e venho aqui em níveis. Os níveis, clico nessa opção para incorporar níveis e eu tenho mais ou menos aqui, aumentar só um pouco aqui nos tons brancos para que ele possa ter mais brilho também, ok? Então, temos aqui os nossos efeitos aplicados ao C4 Pedro. Agora, o que vamos fazer é, vamos reforçar a parte de trás dessa luz amarela que aparece ali. Então, para isso, nós podemos vir aqui no BG, né? Podemos fechar essa da imagem. Aqui na parte de trás, onde está o logotipo. Sobretudo, o logotipo também pode ter... não, vamos para trás do logotipo também, ok. Então vamos criar aqui uma nova layer, né? Uma nova camada, na verdade. E aqui com o nosso pincel selecionado na cor, podemos aqui, primeiro vamos lá, conta-gotas, podemos pegar essa cor aqui, este mesmo daqui, né? Agora com o nosso pincel podemos aumentar aqui esse brush e darmos um clique, ok? Então ele cria ali um efeito como se fosse uma luz, né? Então, com esse efeito aplicado, nós podemos aqui mudar esse modo de modo normal para outro modo, para vermos como isso vai mais ou menos
ser, tipo, usando a luz direita, ficou bastante bonito. Então você vem mais ou menos manipulando todos esses efeitos para você ver na qual te convence. Esse também ficou interessante. E vamos lá ver. Interessante, vou ficar com qual? Eu acho que vou ficar com este efeito aqui. Então, clico aqui, ficamos com luz do pino, só para vermos o antes e o depois, né? Já há uma diferença. Ok, então, feito isto daqui, nós vamos agora vamos adicionar agora os textos para depois, vamos aqui estilizar ainda mais, dar efeitos aqui no nosso panfleto para então depois chegarmos à fase final. Então, vou fechar aqui e por enquanto beijei aqui os efeitos. Vamos criar aqui uma nova pasta chamada textos, onde nós vamos adicionar os nossos textos. Ok. Primeira informação na qual aqui eu vou adicionar é o título, já o nome neste caso do C4 Pedro. Eu cliquei aqui no C4 Pedro, ele ativou aqui a fonte. Vou mais ou menos escolher esta fonte aqui. Esta fonte é o mesmo que eu usei no panfleto que eu publiquei recentemente, uma fonte também interessante. Então vamos usar nesse exemplo desse panfleto, vamos usar a mesma fonte, mas vamos usar aqui alguns métodos com esta fonte. Ok, então eu vou confirmar, mais ou menos aqui, e vou já escrever C4 Pedro, ok? E vai estar na cor branca mesmo. Inicialmente, vamos confirmar. Então, ele mais ou menos vou centralizá-lo. E o que nós vamos fazer com esta fonte? Vamos vir por cima da fonte, botão direito do mouse, nós vamos transformar essa nossa fonte vamos lá ver qual é a opção, numa forma, ok? Converter para forma. Ele passou de ser uma fonte, agora passou a ser uma forma, ok? Então, o que quer dizer é que cada objeto nós podemos manipular de forma individual. Então, usando aqui as ferramentas de seleção, tem esses aqui, né? Tem essa ferramenta de seleção desmarcador e tem essa aqui de ferramenta de seleção direta. O atalho deles é A. Eu vou usar aqui a segunda ferramenta, a destaco cor branca, e se vocês notar, ele ativou esses pontos e que nós podemos navegar a esses pontos e manipulá-los. Então, a partir daqui eu vou mais ou menos fazer a seleção apenas nessa parte de baixo e no meu teclado eu aperto nesse teclado que leva a seta acima para mais ou menos dar essa informação vai subindo acima, ok? Chego aqui, solto. Venho aqui no 4, aqui, né? Eu posso inicialmente pegar os todos e também vou diminuir um pouco, ok? Venho diminuindo, chegando aqui, paro e vou selecionar essa parte apenas e continuo a fazer o mesmo processo, chegando mais ou menos aqui, né? Pegando o mesmo espaçamento, passo aqui, mando agora até essa parte aqui, né? Só você vendo como eu estou a fazer, é muito simples, para incorporar essa informação aqui dentro, certo? E esta parte de baixo nós podemos selecioná-lo também e mandar um pouco esse aqui para baixo para que tenha o mesmo espaçamento, ok? Ok, e feito isso daqui, essa parte toda selecionada, nós também podemos mandar para o botão direito, neste caso, né? Na seta direita, para mais ou menos termos esse resultado aqui, ok? Então tá ali e todo ele nós podemos agora selecionar e mandar para a direita. Fica mais ou menos até aqui. Ok, nós temos esse efeito aqui já foi aplicado. Aqui no C4P também vamos fazer subir um pouco, por exemplo, até mais ou menos aqui. O nosso D, vamos diminuir, baixar a opacidade dele até mais ou menos, neste caso, a altura, né? Vamos falar aqui de opacidade. E esta
esta seta aqui da E, vamos mandar para a direita também, para ele fechar com o D. Mais ou menos até esta medida aqui. Ok. Então, temos esse efeito aplicado. E por fim, nós podemos ainda este O mandar também para cima, e para que ele possa ficar mais ou menos até aqui. Ok, temos esse efeito feito do C4P. Se a gente vê, isso é um shape, ok? É uma forma criada, então ele não perde mais ou menos a qualidade. Então temos aqui esta nossa fonte, se a gente analisar, ficou interessante. Agora, o que vamos fazer com esta fonte é nós darmos 2 cliques por cima dele para abrir o estilo de camadas, e aqui nós vamos trabalhar com algumas opções aqui, na qual aqui vamos ativar para dar um bom estilo a essa fonte. Então, primeiramente, o que eu vou fazer é adicionar aqui uma sombra interna, né? A sombra interna aqui na qual eu vou utilizar pode ser aqui desse lado aqui, vamos ver. Ou melhor, primeiramente vou adicionar aqui o meu shape, essa opção aqui de cima, de chanfro e entalhe. Essa opção, se vocês, assim que eu cliquei, praticamente as configurações já estavam determinadas. Você, se calhar aqui poderia estar preto, por exemplo, desta forma, né? Aqui branco, e se calhar aqui também estará multiplies. Então você muda, neste caso, primeiramente aqui nos tons brancos, eu meti luz direita, né? E aqui eu mudei para laranja, né? Ficou mais ou menos com este tamanho, ou com esta cor, perdão. Então, multiplies continua, ele pode lá ficar sem problema. E depois disso, essa opção, né? Usei esse aqui, cada uma dessas opções ele dá um efeito, por exemplo, veja esse. Eu usei esta opção aqui. E também aqui meti suave. Então é só ver estas definições aqui, a suavidade meti a 100%, o tamanho, neste caso dessa cor, é mais ou menos fica em 70, fica mais ou menos assim, 70. Então é mais ou menos isso, ok? E poderia reforçar com sombra interna também, né? Só para vermos, com sombra interna também aplica aí para reforçar essa fonte. Então ela mais ou menos fica desta forma. E se a gente analisar, só assim a fonte ficou interessante, ok? Ficou interessante. Então, o que vamos fazer? Nós podemos dar aqui um clique e temos aqui este resultado. Agora, por cima dessa fonte, nós podemos criar outros efeitos. Nós vamos duplicar esta fonte com Ctrl J. Agora já são duas fontes, né? Duas fontes. Este de baixo, botão direito do mouse, vamos converter em objeto inteligente, certo? Tá aí. Uma vez convertida, nós vamos vir aqui em filtro, vamos ativar a opção de dissolver, Shift e Ctrl X, que ele vai abrir aqui uma informação. E uma vez eu selecionei esta opção, você pode aqui navegar. Então, mais ou menos, vamos distorcendo, né? Eu posso distorcer isso, posso até usar essa primeira para espalhar um pouco, ok? Então vai dissolvendo isto aqui, precisa fazer muito. Uma vez aplicado e você confirma, temos então uma distorção para a fonte de baixo. E este de baixo nós podemos mudar o modo, se calhar metermos um outro modo, qual este aqui, dividir, ok? Para ele criar mais ou menos este efeito aqui. Nesta parte nós podemos apertar Ctrl T, mesmo na fonte, clicar nesta opção e mandar um pouco para cima aqui, só para aquele efeito não afete bastante aqui. Acho que aqui essa parte de baixo afetou muito, mas eu acho que tá
Tá bonito também. Então, aqui você vai, mais ou menos vão fazer isso. Caso você não estiverem satisfeito, podem sempre voltar, por exemplo, lá, né? Por exemplo, estou a ver esta parte de cima aqui, acho que subiu muito. Pode mais ou menos fazer subir um pouco, né? E confirmar novamente. Ok. Pode mais ou menos ficar desta forma. Então, nós temos mais ou menos este efeito aplicado na fonte. Se para vermos, ficou muito interessante até aqui. Agora, vamos adicionar outras informações aqui abaixo para então continuarmos com aquilo que é o nosso panfleto. Eu vou utilizar agora uma outra fonte. Vou dar aqui um clique nesta fonte e venho aqui escolher esta fonte aqui, BBH. Aqui confirmar. Todas essas fontes estarão disponíveis lá no material e claro, nós vamos disponibilizar o link na descrição deste vídeo, você poderia baixar. Ok, vou diminuir ele mais ou menos até a 30 e tal por cento e vou aqui dar já, quer dizer, adicionar as informações que na qual eu acho, né? Eu acho que meti isso no bloco de nota, meus adesivos. Ok, tá aqui essa informação aqui. Então, eu venho aqui mais ou menos colo essa informação. Você poderia escrever também essa informação normalmente. Ok. Aqui no Move Tool eu vou pegar essa informação, mais ou menos vou posicionar na mesma medida. Vou ampliar um pouco com Alt no scroll do mouse ou apertando Ctrl mais, ele aumenta, Ctrl menos, ele vai diminuindo, ok? Então, vocês podem fazer isso ou usando aqui a lupa, a ferramenta de lupa, com sinal menos, você dando clique, ele vai diminuindo, né? E apertando aqui na lupa de mais, ele vai aumentando aqui o zoom. Então, tem várias opções aí que você pode usar. Então, aqui, nesse texto, eu vou apertar Ctrl T para fazer a seleção e vou diminuir apenas essa parte aqui até que me apresenta uma seta aqui, né? Mais ou menos assim. Deixo e vou dar Enter. A dar Enter, vou fazer subir essa informação aqui a parte de cima e vou dar 2 cliques para selecionar tudo e vou mais ou menos dar uma cor que seria acho, esta mesma cor daqui, ok? Mais ou menos esta. Vou dar OK. Vou selecionar esta parte de novembro, ok? Vou adicionar a cor branca. Cliquei aqui, vou confirmar também para criar mais ou menos esse efeito, ok? Então, já temos aqui, já começamos a ver que o nosso panfleto começa a ganhar vida. Ok, vamos dar a mesma sequência então naquilo que é o nosso panfleto. Eu vou apertar por cima dessa fonte, Ctrl J para duplicar, agora já são duas, e vou arrastar outra aqui abaixo. Esta fonte de baixo, eu vou dar aqui uma outra informação que vai ser esta aqui, Cineclube, versão, e tem aí 21 horas. Vou dar 2 cliques e vou apertar Ctrl V para colar. Vou dar Enter, ok? Vou dar agora Ctrl T para fazer a seleção e também vou diminuir para que fique no mesmo nível, mais ou menos até aqui. Enter de novo. Agora, essa informação, o que vamos fazer? Vamos mudar o efeito dele. Nós vamos pôr a área de preenchimento a 0%, né, para que ele desapareça. E vamos dar 2 cliques por cima daquela fonte e vamos ativar os traçados, que seriam as bordas, ok? Vamos pôr no tamanho de traçado 5% cor branca, yeah? Só em cor branca para dar esse efeito mais ou menos. E confirmar, temos mais ou menos esse resultado, né? Agora, por baixo disso, vamos adicionar uma linha. Vamos vir aqui nas nossas formas, caso o teu, por exemplo, o padrão venha esse, botão direito do mouse e adiciona a ferramenta de linha. Aqui, dá um clique, apertando Shift e vem mais ou menos até aqui para que ele crie uma linha mesmo perfeita, horizontal. Então, chega aqui e solta. Ok, vamos ver as propriedades disso. Acredito, se a calhar o teu não vira desta forma. Então, no traçado, nós podemos diminuir o traçado até... vamos ver o traçado até A3.
Vamos adicionar 3% de traçado. Ok? Aqui também o preenchimento vai ter a mesma cor. Ok? Então temos um traçado de 3 pixels. Vamos ver como ficou. Ok, então temos aqui uma linha, certo? Esta linha, por baixo, nesse caso, vamos depois adicionar novamente aqui a parte de baixo, mas antes, vamos aqui adicionar outras informações, mas antes vamos aplicar um efeito aí, aleatório. Então vem aqui nas ferramentas de caneta, use essa quarta ferramenta aqui, a ferramenta de caneta de curvatura. Então, você cria uma nova layer, ok? Nós estamos ainda nos textos, ok? E aqui, mais ou menos, cria um efeito, mais ou menos assim. Um efeito. Posso eliminar a texto aqui para ficar mesmo mais ou menos assim, ok? E este aqui manda um pouco para aqui, para ficar mesmo desta forma, ok? Feito isso, você pode apertar o botão direito do mouse e vir aqui em criar seleção para que ele abra essa tela e você dá ok. Ele cria aqui uma seleção. E você também vem aqui agora nessa opção a ver selecionada e você pode criar uma cor sólida para ele aplicar aí um preenchimento naquele objeto. E então pegamos a mesma cor. Ok? Confirmamos. Temos ali um efeito. E aqui vamos adicionar agora algumas informações também que fazem parte do nosso panfleto. Então vem aqui, textos, clica. Vamos aqui selecionar uma outra fonte que seria este daqui, robot. Vamos adicionar o traçado regular ou borda, por exemplo, né? Pode ser borda. E vamos diminuir um pouco, mais ou menos até ok, 15, tá bom? E chegando aqui, vamos adicionar área. Vamos aqui adicionar área, perdão, arena, pode ser arena, né? Neste caso, área ou arena. Vamos pôr arena, perdão. Arena, 2 pontos, vamos pôr em 4K. O 4K significa 4.000 kwanzas, né? Mas isso aqui vai depender de vocês. Vocês podem pôr 4.000 kwanzas. Eu gostei de pôr 4K, mas que queria dizer 4.000. Vou dar Enter. Vou aqui pôr normal. 2 pontos. Vou pôr 10K. Seria 10.000. Enter novamente. Vou pôr aqui VIP. 2 pontos. E vou aqui adicionar 30.000 kwanzas K. Ok. Uma vez que eu termino aqui de escrever, seleciono apenas essa informação aqui, que está ao meio da área normal, clico aqui na opção e mudo para a cor branca. Confirmo, tenho esse efeito mais ou menos aqui. Com a minha ferramenta de mover, eu venho aqui mais ou menos mover essa informação e posiciono aqui. Né? Posiciono aqui, eu posso inclusive aumentar o tamanho dele. Ok. Fique mais ou menos até aqui. Temos esse efeito aqui. Ok, feito isto daqui, nós agora vamos adicionar uma outra informação aqui, que seria produção. Vou apertar Ctrl A para fazer a seleção desse todo o texto. Borda, vou pôr light. Ok? E a cor é a mesma que estou a usar. A mesma cor. Vou confirmar na produção. Em produção, vamos aqui adicionar o logotipo do C4 Pedro. Vamos pegar ele aqui. Arquivo. Em arquivo vamos incorporar, neste caso colocar incorporado. Vamos pegar o logotipo do C4 Pedro e vamos diminuir ele. Mais ou menos até que fique pequeno. Vamos posicioná-lo aqui. Né? Então, temos um efeito
aplicado aí, né? Até aqui, se a gente vê, o panfleto começa a ganhar vida. E depois aqui nós podemos adicionar uma outra informação, inclusive podemos aproveitar, apertando Alt carregado, você pode arrastar esse texto, ele duplica aquela informação, ok? Ou você pode apertar Ctrl J, também vai duplicar, ou podes pegar o T, a ferramenta de texto e criar uma outra informação. Dois cliques aqui na informação de produção, vamos aqui adicionar BLS Pro, certo? SDBLS, seleciona ele e vem aqui no estilo e vamos por Black, para que ele fique mais ou menos com bold, ok? E vamos confirmar. Temos aqui este efeito aqui. Tudo bem. Agora, o que vamos fazer? Vamos lá ver. Essa informação, codificar mais ou menos aqui. Produção. Ficou muito grande, acho que tem que ficar pequeno. Será que podemos diminuir também para regular? Vamos deixar regular. Aqui podemos dar um clique e também baixarmos um pouco, ok? Para que fique no mesmo nível, ok? Só baixar um pouco. Agora, feito isto daqui, nós vamos pegar essa linha. Você clica na linha. Você pode apertar Ctrl J para duplicar, perdão. Aqui na linha. Nossa linha está onde está aqui? Nossa linha. Então, Ctrl J. Podemos arrastar para baixo, mais ou menos até aqui. Né? Agora, por baixo ainda dessa linha, vamos adicionar outras informações. Nós vamos, onde está? Vamos atrás do nosso panfleto. Vamos pegar esses dois elementos aqui, vamos arrastá-los também. Desta forma, podemos arrastá-los diretamente no programa. Chega aqui, soltar. Enter, Enter. Esses dois ícones, vamos apertar Ctrl, uma vez selecionada, Ctrl G. E vamos adicionar, por exemplo, ícones. Perdão. Então, está aqui os nossos ícones. E dois cliques por cima dessa pasta. Vamos adicionar uma cor, sobreposição de cor. E vamos adicionar a mesma cor que nós estamos a utilizar aqui. Então, clico aqui e confirmo. Vou apertar Ctrl T para fazer a seleção desse grupo e vou diminuir mais ou menos até assim. Confirmar. Vou ampliar para melhor detalhes e vou mais ou menos posicionar essas informações aqui. Primeiro nós temos o contato que fica. O Instagram vai para o outro lado. E aqui vamos adicionar outras informações. Com a minha ferramenta de texto, vou clicar aqui para criar um texto, mais ou menos assim. E aqui eu vou adicionar os contatos, né? Pode ser mais ou menos isso daqui, código internacional. Aqui eu meto meu número do WhatsApp, que poderia ser o número, neste caso, do organizador do evento. Então, 2950. Tenho aqui o número aplicado, confirma. E este mesmo número posso mais ou menos apertar Alt e mandar para aqui, do outro lado. E dando dois cliques, eu vou adicionar um arroba. Arroba PS Creative 8 traço. Aperto Ctrl A, venho aqui nas propriedades e vou mais ou menos pôr isso em minúscula, né? Que fique minúscula, tudo bem? E feito isto daqui, porque tudo isso aqui é um grupo, então posso mais ou menos posicioná-lo aqui. Mas essa informação quero que fique mais pequena,
Então posso dar um Ctrl T por cima e ainda diminuir eles, né? Confirmar. Aqui esse Instagram pode mais ou menos encostar um pouco, este também, seguir, aqui. E aqui por cima do ícone, Ctrl A que eu dou, fazer a seleção de tudo e venho mais ou menos centralizar essa informação ao centro. Ctrl D, tiro a seleção. Pelo menos chegando aqui, nós temos essas informações aqui feitas. Ok, feito isto daqui, agora o nosso próximo passo vai ser adicionarmos alguns efeitos aqui abaixo. E para isso a gente pode vir aqui em ícones, vamos lá ver, efeitos. Efeitos estão aqui aplicados por cima dos ícones. Nós vamos pôr outra pasta que será efeitos mesmo. Ou pode ser FX, né? FX. SX. E esta pasta, nós vamos adicionar aqui uma leia nova. E vamos pegar aqui o nosso pincel, né? Nosso pincel, vamos diminuir ele. Mais ou menos, inclusive vou pegar mesmo este mesmo. Este aqui redondeado. Mas se pequena, sem 100%. E posso mais ou menos, deixa só aumentar a suavidade a 100%. Posso ao menos fazer alguns efeitos aqui. Vou diminuir só um pouco, mais ou menos assim, né? Efeitos aleatórios. Aqui também vou fazer o mesmo. Ok, uma vez aplicados esses efeitos aleatórios, eu vou vir aqui em filtro. Venho aqui em distorção, né? Perdão, desfoque, e venho mais ou menos no desfoque radial. Você mete em 70% de intensidade, mete aqui a qualidade boa, giro e dá um enter. Ele vai criar este efeito aqui, né? Criar este efeito interessante. Vamos lá ver, ele fica mais ou menos aqui abaixo. Deixar ele abaixo, podemos dar o Ctrl T nele e aumentar ainda mais, né? Esse efeito, só para organizar melhor, com Ctrl T fiz a seleção, fica mais ou menos assim. Posso mais ou menos apagar uma parte, vamos fazer assim, porque eu não gostei conforme está. Inclusive podemos então aproveitar, pegar o Razor, né? Neste caso seria a ferramenta de borracha. Eu posso apagar esta informação aqui. Posso apagar essa informação aqui desse lado, né? Vamos apagar ele. Agora vamos duplicar com Ctrl J essa informação e vamos arrastá-lo, perdão, vamos arrastá-lo esse que foi duplicado aqui e vamos dar Ctrl T, vamos usar esta opção aqui de distorção e nós podemos distorcer essa informação de uma outra forma para criar esse efeito de outra forma, né? De outra maneira. Nós temos esse efeito aqui aplicado, só diminuir um pouco, né? Então você vai mais ou menos também manipulando essas informações, pode ficar mais ou menos assim. Isso também não dá para ficar muito aqui. Ok, e temos então este resultado, né? Temos esse resultado. E o que vamos fazer agora em seguida é adicionar aqui uma luz na parte de frente, algumas informações, algumas luzes aqui. Então, aqui no C4 Pedro, aqui por cima desses objetos, vamos criar aqui uma cor sólida. Ok, vamos dar Enter. Esta cor sólida, botão direito do mouse, vamos criar
uma máscara de corte para entrar e 2 cliques por cima dessa cor sólida. Vamos usar essa opção, apertando Alt para separar esse objeto aqui e criar este efeito, né, no rosto do King Sequel. Vamos dar Enter. Aqui nós podemos mudar também o modo para mais ou menos deixá-lo assim, se olhar, né? Vamos jogando mais ou menos para aquele que nós achamos conveniente. Eu poderia deixar esta aqui. E então aqui na nossa máscara você aperta Ctrl I para inverter essa máscara e com o nosso pincel selecionado você mais ou menos com a parte branca selecionada, você mais ou menos pode fazer isso daqui. Vai trabalhando isso cuidadosamente, baixa a opacidade a 0% para ter maior controle. Então você vai jogando. Sabemos que branco é para adicionar, preto é para tirar. Então, branco, você vai jogando essa informação cuidadosamente. Né? Se passar, aperta preto, apertando no X ele vai fazendo esse inverso, vai invertendo aqui. Então é isso aí. Então aqui no cabelo um pouco de branco que eu adiciono para que fique vermelho, aqui também, vamos lá ver. Ok, fica aqui. Então tenho este efeito dado aqui. Então aqui posso ampliar, dar um clique, aqui também dar um clique para ele aplicar aí, ok? Inclusive posso agora reforçar, criando uma nova camada, selecionando esta opção, essa cor, dou aqui um clique e clico aqui, clico também aqui. Vou inverter esta camada para uma outra cor, pode ser este aqui, ou este, luz direita. E aqui vamos baixar a opacidade, ok? Mais ou menos até uns 20, para nós termos esse resultado aqui, ok? Ok, então, está ali aplicado. Qual é o próximo passo? O nosso próximo passo vai ser adicionarmos aqui algumas informações, neste caso. Vamos vir nos textos, o FX está acima, então os textos também poderiam ficar em cima do FX. Não faz mal, faz mal. Como eu quero adicionar aquilo em cima, então o FX pode ficar abaixo dos textos. Então os textos, aqui na parte dos textos, não, errado. Como são logotipos, aqui são logotipos. Aqui eu vou criar uma nova pasta, logotipo. Eu vou pegar aqueles meus logotipos aí, que seriam onde eles estão. Logotipo, esses logotipos não adicionei nessa pasta, mas depois eu vou ter que inserir, acabei de esquecer. Só pegar lá na pasta, eles devem estar onde aqui. Eu então pego esses 3 aqui e arrasto dentro do meu projeto. Tenho primeiro este, que fica aqui no centro, Enter. Este aqui, que vai ficar aqui do outro lado, Enter. E este aqui da BDA, da Designer, fica mais ou menos aqui, Enter. Então vou organizá-los bem, os 3, apertar Ctrl, seleciono os 3, arrasto na pasta de logotipos. Aqui, esse fica mais ou menos aqui, este baixa também. E esse podemos diminuir mais um pouco, Ctrl T, vamos diminuir um pouco, que fique na mesma medida. Seleciono os 3 e clico nesta opção aqui, para que fique na mesma medida. Clico também aqui, para mais ou menos ficar no mesmo nível. Agora com Ctrl A eu posso selecionar este, que fique em direita.
centralizado neste caso. Agora eu vou mais ou menos dar 2 cliques por cima e vou adicionar cor branca para todos eles. Confirmar, confirmar. Temos aqui então esta representação. Eu não sei, mas esses efeitos aqui não estão a me convencer muito. Ou podemos diminuir um pouco também a opacidade, para que não afete muito, né? Não afete muito, mudar também, sacalhar o modo. Então, tudo isso conta. Ok, chegando a esse resultado, o que vamos fazer em seguida é, vamos vir aqui na parte de cima, vamos fechar tudo, primeiramente, né? E vamos criar aqui uma cor, quer dizer, vamos adicionar aqui uma cor seletiva, ok? Uma cor seletiva. Dentro da cor seletiva, nós podemos trabalhar em vários tons. Por exemplo, aqui no tom vermelho, nós podemos diminuir um pouco aqui essa opacidade do ciano, que ele fique um pouco mais com esse efeito interessante, né? Essa parte aqui de preta podemos fazer subir um pouco ou diminuir. Então você vai mais ou menos jogando isso para ver que tipo de resultado que ele te dará, certo? Por exemplo, assim não ficou. Então, quando você avança no sítio, você pode dar 2 cliques e ele volta no zero. Então, está aí aplicado. Vou recuar só um pouco. Tons vermelhos. Nós temos também tons azuis. Vamos tentar ver aqui no azul o que vai dar. Vamos deixar aqui. Ok. Deixar esse azul. Fica só aqui. E tons brancos. Não toca nada. Aqui. Aqui é magenta. 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 Então nós temos isso tudo. Você tem essa capacidade de manipular todas as informações, aí só vendo, se não está distorcer nada, e vamos tendo esses resultados. Se só vermos o antes e depois, já uma boa diferença. Ok, então feito isto daqui, chegando até aqui nós podemos parar. Eu, por exemplo, acredito que chegando aqui nós terminamos. Poderíamos levar esse panfleto também no Camera Raw e ainda mais recorremos a outros filtros, mas por mim, que estou satisfeito com os resultados, então podemos parar aqui. Para dar de bônus, nós vamos adicionar mais aqui uma cor sólida e vamos adicionar aqui uma cor azul. Vamos mudar o modo para a sobreposição de cor e venho aqui na máscara, Ctrl I para inverter. Com meu pincel, você pode mais ou menos dar alguns cliques, baixando a opacidade a 20%, é só apertar no 2, que ele baixa a opacidade, dar um clique mais ou menos assim, e aqui também pode dar outro clique, né, que ele cria mais esses efeitos mais ou menos assim de luz, né? Só para vermos o antes e depois, a gente vê que ficou ainda mais interessante. Então pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu quero convidar-te mais uma vez a inscrever-se no nosso canal, ajuda o canal a crescer, para que possa me motivar a fazer outros vídeos relacionados a este. Esta é uma das formas na qual eu estou a contribuir para ajudar vocês, na qual não têm às vezes dinheiro para poder fazer um curso de designer. Então eu uso esse mecanismo na finalidade de te ajudar. Então a única coisa também que eu te peço em ajuda é
É você inscrever-se no canal, comentar o vídeo e tudo mais, ok? E só para dizer também, nós no card deste vídeo tem um outro vídeo também que mostra como é que fazer um panfleto, e você pode sempre assistir após de terminar este daqui, ok? Então nos vemos na próxima videoaula, onde nós traremos mais conteúdos relacionados a este ou outros tipos de conteúdos relacionados ao design. Então fiquem com Deus e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!